No livro de Êxodo, capítulo 4, no verso 2, diz assim: o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso em tuas mãos? Respondeu Moisés: uma vara. Amém? O tema do sermão que eu quero compartilhar com você nesta noite, você que está me ouvindo, que está assistindo esta live, é a vara nas mãos de Moisés. Vou repetir mais uma vez para que você possa estar anotando aí: a vara nas mãos de Moisés. Só que antes de começar a discorrer aqui no sermão, eu quero convidar você para nós orarmos, que você aí na sua casa, você possa pedir que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração, que você possa aprender alguns princípios de Deus, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, te dar uma direção naquilo que você precisa em sua vida. Amém? Então fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e vamos orar juntos. Senhor Jesus, neste momento eu quero pedir a tua graça para que eu possa compartilhar a tua palavra. Que no momento em que eu estiver ministrando a tua palavra, o Senhor possa colocar nos meus lábios palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de revelação, palavras de profecia. Que as palavras que saíram dos meus lábios, quando entrar nos ouvidos do teu filho e da tua filha, que neste momento está assistindo, que está ouvindo, esta palavra possa penetrar até a divisão da alma e do espírito e possa vivificar a fé. Possa, Senhor Deus, trazer um despertamento espiritual. E que o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos, a fim de que eles possam ser ricamente abençoados por ti. Pessoas necessitam, meu Deus, de uma direção em suas vidas. Pessoas estão precisando ouvir uma resposta do Senhor para os seus dilemas, para os seus problemas. Então quero rogar a ti que o teu Espírito Santo possa, através da minha vida, ministrar ao coração de todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo, Senhor. Eu peço a ti, em nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém. Qual é o tema da palavra de hoje? Você que está aí na sua casa, vocês que estão aqui auxiliando aí, qual é o tema da mensagem de hoje? Isso, a vara nas mãos de Moisés. Esse versículo aqui que eu li, o Senhor ele faz uma pergunta para Moisés dizendo: o que é isso em tuas mãos? E Moisés responde para Deus: uma vara. Esse versículo está dentro de um contexto que começa ali no capítulo 3, em que Moisés ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. Ele está no deserto, perto do Monte Horebe. E quando ele está ali apacentando as ovelhas, de repente ele olha para o monte e ele vê ali uma sarça, um arbusto que estava em chama. Só que o arbusto ele queimava, mas não era consumido o arbusto. A sarça ali, o fogo estava ali, mas aquele arbusto ele não era consumido. Então Moisés ele ficou curioso, por que está pegando fogo naquele arbusto e aquele arbusto não se consome? Então ele foi ver qual era a causa, o motivo daquele fenômeno que estava acontecendo. E quando Moisés ele chega ali no Monte Horebe, quando ele chega ali, ele ouve Deus falar com ele. Deus diz assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E através dessa sarça ardente, Moisés ele teve a sua experiência com Deus. Foi a primeira experiência que Moisés teve com Deus. Naquele momento ali Deus falou com Moisés, foi a chamada de Moisés para que Moisés pudesse ser o libertador do povo de Israel que estavam cativos no Egito. E ali Moisés teve uma experiência. Deus falou com ele, Deus disse para que ele fosse até o Egito para libertar o povo, e Moisés ficou ali questionando com Deus, falando que ele não tinha condições de ir, como que eu vou, não vão acreditar em mim. E daí Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? E Moisés diz: uma vara. E Deus dá uma ordem para Moisés: lança a vara na terra. E Moisés lançou a vara no chão.
E a vara, ela se transformou em uma cobra. E Moisés ficou com medo. E novamente Deus dá uma ordem para Moisés. Agora Moisés pega a cobra pela cauda. E quando ele estendeu as mãos e pegou na cauda da cobra, novamente transformou ali em vara. Que foi o chamado de Moisés para ele ser o libertador do povo de Israel. Mas eu não quero estar trabalhando, desenvolvendo essa mensagem dentro do contexto do chamado, da vocação de Moisés, mas eu quero parar com você nesse versículo aqui em que Deus disse para Moisés: o que tem em tuas mãos, Moisés? E Moisés responde para Deus: uma vara. Quando eu estava lendo o texto, quando eu estava lendo o capítulo 3, o capítulo 4, aqui de Êxodo, e eu cheguei nesse versículo, quando eu cheguei nesse versículo, eu lembrei de uma experiência que uma mulher, uma irmã em Cristo, ela teve com Deus. Essa irmã aqui, ela estava passando por um momento difícil na vida dela. Ela estava desempregada, o marido também estava desempregado, os dois estavam desempregados. A conta de luz, água e o aluguel estava atrasado. E ela não tinha como pagar o aluguel. E tinha vindo ali a notificação de corte da conta de luz. E ela estava desesperada porque ela não sabia o que fazer e nem a quem recorrer. E naquele momento ali ela estava em oração, ela estava ali questionando, dizendo: Deus, me ajuda. Em minha vida eu sempre procurei ser fiel ao Senhor, eu sempre tive um coração aberto para ajudar as pessoas, para ajudar a tua obra. Agora eu preciso de ajuda e eu não tenho a quem me recorrer. Não tem quem me ajude, Senhor. Estou com a luz atrasada, a água atrasada, o aluguel atrasado, e eu não tenho a quem me recorrer, me ajuda, o que eu faço? E no momento em que esta mulher ela estava questionando, ela estava falando isso para Deus, ela ouviu uma voz dizer para ela: o que você tem em tuas mãos? E quando ela ouviu essa voz falar ao coração, ela não entendeu, ela ignorou. E ela continuou ali, reclamando, questionando, dizendo: Deus, me ajuda. E novamente uma voz falou ao coração dela: o que você tem em suas mãos? Naquele momento aquela mulher, ela olhou nas mãos dela, e nas mãos dela estava uma tesoura. E quando ela olhou aquela tesoura nas mãos dela, ela lembrou que há anos, alguns anos atrás, ela tinha feito um curso para cabeleireira. E Deus colocou no coração dela, Deus falou no coração dela: escreve numa placa, corta-se cabelo por R$ 1,99. E ela pegou esta palavra que Deus disse ao coração dela, ela pegou um papel de sulfite e ela escreveu: corta-se cabelo por R$ 1,99, e ela colocou no portão da sua casa. Que maravilha! E Deus começou a enviar pessoas à casa dela para cortar cabelo, R$ 1,99. E as pessoas começaram a ir, Deus começou a enviar pessoas, ela foi cortando cabelo, ela conseguiu pagar a água, conseguiu pagar a energia, conseguiu pagar o aluguel da casa, e Deus foi abençoando, ela foi prosperando, até que ela conseguiu abrir um salão de cabeleireira, e depois ela colocou mais algumas coisas, até que o marido dela começou a trabalhar junto com ela no salão. O que eu quero compartilhar com você é que ela escreveu aquilo no papel de sulfite, porque ela ouviu Deus falar ao coração dela. E Deus disse para ela: o que você tem nas suas mãos? E ela tinha uma tesoura. E Deus fez a mesma pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem em tuas mãos? E Moisés disse para Deus: uma vara. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você desta palavra é que tem coisas em nossas mãos que podem nos ajudar a resolver nossos problemas e nós muitas vezes não estamos vendo. A vara nas mãos de Moisés, para ele, era apenas uma vara. A tesoura nas mãos daquela mulher que estava desempregada, passando por dificuldade financeira, era apenas uma tesoura. Então ouça bem, meu querido e minha querida, muitas vezes a solução do seu problema não está nas mãos de outras pessoas que você pensa que elas podem ajudar você a resolver o seu problema. Muitas vezes a solução para o seu problema está nas suas mãos, está em suas próprias mãos.
Não está nas mãos do agiota, não está nas mãos do gerente do banco. Muitas vezes a solução para os seus problemas não está na mão do seu sogro, do seu pai, da sua mãe. Não está nas mãos dos seus amigos. Mas muitas vezes a solução dos seus problemas está nas suas mãos. Está mais perto de você do que você imagina. O que precisa é você deixar Deus abrir os seus olhos para que você consiga enxergar o que você tem em suas mãos e como usar de maneira correta. Então, se você, esses dias, estava orando dizendo: Deus, me ajuda a vencer esse problema, Deus, me dá uma luz para que eu possa encontrar uma solução para o meu problema. Deus diz para você o que você tem em suas mãos. Muitas vezes você está olhando para os montes, de onde virá o meu socorro? Você está olhando para muitas direções, esperando que dessas direções venha o socorro, venha a solução para o seu problema. Mas Deus diz para você nessa noite: a solução para o seu problema está nas suas mãos, está mais perto de você do que você imagina. A Bíblia diz que Davi, ele venceu o gigante Golias, não com a armadura do rei Saul. Ele venceu o gigante Golias com aquilo que ele tinha nas mãos, que era uma pedra e uma funda. Saul até tentou ajudar Davi. A Bíblia diz ali em 1 Samuel capítulo 17, que Saul colocou a armadura dele em Davi. Ele disse: Davi, coloca a minha armadura, Davi, para que você possa enfrentar o gigante, para que você possa enfrentar o Golias. Mas quando Davi colocou a armadura e a espada do rei Saul, ficou pesada, ele não conseguia nem se movimentar, era pesada para ele. Porque Deus queria que Davi vencesse o Golias, não com a armadura de Saul, mas que ele vencesse o Golias com aquilo que ele tinha nas mãos, que era uma pedra e uma funda. Então, o primeiro ponto dessa palavra que eu quero compartilhar é que tem coisas na sua vida, meu querido e minha querida, que podem ajudar você a resolver os seus problemas, que está nas suas mãos e você muitas vezes não está enxergando, você não está conseguindo ver. A Bíblia também fala de uma mulher, de uma viúva, ali em 2 Reis, capítulo 4, no verso 1 a 7. Esta mulher aí, o marido dela era temente a Deus, eles eram crentes em Deus, e o marido faleceu, e ele deixou dívidas. E essa mulher ficou endividada, ficou viúva e com dívidas. E a Bíblia diz que os seus credores vieram e queriam levar os 2 filhos dela como escravo. E esta mulher ficou desesperada. E ela foi até o profeta Eliseu, dizendo: olha, o meu marido era um homem temente a Deus. Ele morreu. Agora os credores a quem ele devia vieram para cobrar a dívida e eu não tenho como pagar. E eles querem levar os meus 2 filhos como escravos. E o que eu faço? Aquela mulher foi até o profeta Eliseu, eu acredito, buscando uma ajuda de que ele pudesse arrumar dinheiro para ela pagar a dívida dela. E Eliseu pergunta para ela: o que você tem na sua casa? E aquela mulher respondeu para o profeta Eliseu: não tenho nada, só apenas uma botija com um pouco de azeite. É interessante que ela disse que ela não tinha nada, só apenas uma botija com azeite. Mas foi essa botija com pouco azeite que tinha nas mãos, foi que Deus fez um milagre da multiplicação. De tal forma que o milagre aconteceu na vida dela, ela conseguiu pagar as suas dívidas. E a Bíblia diz ali que ela, quando ela foi para Eliseu, falando: Eliseu, Deus abençoou, Deus multiplicou o azeite. Eliseu falou: então vai, paga a tua dívida e vivei do resto. Ela pagou a dívida e ficou com o dinheiro nas mãos. Você está entendendo? Muitas vezes você está passando por uma crise financeira e você não sabe o que fazer. As portas de emprego se fecharam para você. Está com contas atrasadas. E você foi pedir ajuda para amigos e amigos não puderam te ajudar. Você foi pedir ajuda para pessoas da sua família e essas pessoas não puderam te ajudar. Deus diz para você: a solução para o seu problema está nas tuas mãos. Está mais perto de você do que você imagina. Eu não sei se você já ouviu o testemunho do Rick Chester. Se você nunca ouviu o testemunho do Rick Chester ou Rick Prospera, entra no YouTube e coloca lá, Rick Chester ou Rick Prospera. Você vai ver que esse rapaz, no momento de desemprego, no momento de crise financeira, sabe o que ele fez?
ele emprestou R$ 10 de uma amiga. Com esses R$ 10, ele foi no mercado, no supermercado, ele comprou um fardo de garrafinhas de água. Foi para a praia, foi vender água na praia. Comprou um saco de gelo, um fardo de garrafinhas de água e foi vender. Vendeu todas. Pegou o dinheiro, voltou novamente no supermercado e comprou mais. Vendeu todas, foi lá e comprou mais. Foi lá e pagou R$ 10 para a mulher que emprestou. E ele fez um pequeno vídeo ali de motivação, falando, olha, se você está passando por crise financeira e fala que o Brasil está em crise e você não sabe o que fazer, não há emprego. E ele deu essa dica, pega a visão, pega ali a água, vai, e ele fez uma multiplicação louca ali. Em 1 minuto, ele conseguiu divulgar a mensagem dele. E esse vídeo aí estourou. Sabe o que esse Rick Chester é hoje? Ele é palestrante, é empreendedor e é influenciador. Tempo atrás, foi dar uma palestra em Harvard. Sabe o que motivou ele? Quando ele estava vendendo água e o cara começou a conversar com ele, falar sobre crise, ele começou a falar, não, a crise você pode superar, tal. O cara falou, o neguinho da água aí quer falar sobre crise. E ele foi embora com essa palavra, o neguinho que vende água, falando aí sobre crise, superar crise. Eu quero dizer uma coisa, o que ele tinha em mãos? R$ 10. O que ele tinha em mãos? Garrafinha de água para vender. E o que ele tinha na vida dele? Iniciativa. Você está entendendo, meu irmão? Então hoje, se você tomar uma atitude, e através desta palavra, crer que você pode sair da crise com a ajuda de Deus. Crer que aquilo que você tem nas suas mãos, muitas vezes você tem algo na sua casa, e esse algo, Deus pode usar esse algo para ajudar você a sair da crise. Que você possa parar nesse momento e refletir, o que você tem em suas mãos, o que você tem em sua casa, que você pode usar para ajudá-la a vencer o problema que está enfrentando. Que curso técnico você tem, que pode ser útil para ajudar você a encontrar um bom emprego. O que você sabe fazer e faz bem, que você pode usar para ajudá-lo a vencer e se tornar uma pessoa próspera e bem-sucedida. Muitas vezes está nas tuas mãos, depende de você. Então o primeiro ponto dessa palavra, tem coisas nas suas mãos que podem ajudar você a resolver seus problemas, e muitas vezes você não está vendo, você não está enxergando. Ah, pastor Carlos, eu estou desempregado, já entreguei currículo na cidade toda, mas o que eu vou fazer? Se você sabe fazer salgadinhos, vá, faça e saia vender. Faça alguma coisa, tenha uma iniciativa, algo você sabe fazer. A solução, a vitória está muitas vezes nas suas mãos. Então que hoje você possa dizer, Deus, pinga um colírio espiritual nos meus olhos, para que eu consiga enxergar o que eu tenho em minhas mãos, para que eu possa sair dessa situação, para que eu possa vencer o gigante, para que eu possa vencer a crise, para que eu possa sair dessa situação de dívida. E pode ter certeza que Deus vai te abençoar. O segundo ponto que eu quero compartilhar é que Deus tem poder de usar o que você tem em suas mãos para fazer coisas que você nunca imaginou. Vou repetir mais uma vez para que você possa anotar aí. Deus tem poder de usar o que você tem em suas mãos para fazer coisas que você nunca imaginou em sua vida. Em Êxodo capítulo 4, no verso 3 e 4, diz assim: Disse Deus a Moisés, lança a vara na terra, e ele a lançou na terra, e a vara tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse novamente o Senhor a Moisés, estende as tuas mãos, e pega-lhe pela cauda. Então Moisés estendeu as mãos, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Nesse texto aqui, a vara como um objeto nas mãos de Moisés era apenas um instrumento de trabalho que ele usava para cuidar das ovelhas do seu sogro. Mas quando a vara, ela passou a estar a serviço de Deus, quando a vara,
ela passou a fazer parte de uma obediência a Deus, quando Deus disse para Moisés, lança a vara na terra, e Moisés obedeceu. Quando aquela vara, ela passou a estar a serviço de Deus, Deus, através do seu poder soberano, Deus fez com que aquela vara seca, que era apenas um simples pedaço de pau, se transformasse em algo que Moisés jamais imaginou que um dia se transformaria. Então Deus tem poder para transformar coisas que você tem em suas mãos em algo que você nunca imaginou na sua vida. A Bíblia aqui, ela não relata quantos anos aquela vara era apenas uma vara nas mãos de Moisés. A Bíblia diz que Moisés ficou ali, junto ali com seu sogro, 40 anos. Vamos dar um exemplo ali que esta vara acompanhou ele aí por uns 10, 15, 20 anos. Imagine ele ter uma vara 20 anos na mão, não passava mais do que um pedaço de pau. Uma simples vara. De repente, Deus transforma aquela vara em algo que Moisés nunca imaginou que poderia se transformar, que era uma cobra. Então Moisés, ele começou a partir deste momento em que Deus fez essa transformação, Deus fez este milagre. Moisés começou a ver Deus fazer milagres na vida dele através daquela vara. Através daquela vara, muitas coisas Deus fez, muitos milagres ali no Egito. Ouça bem, muitas vezes você tem em suas mãos coisas que para você podem ser insignificantes. Aquela vara, antes desse encontro com Deus, antes desse processo que ela passou de transformação, era apenas uma vara nas mãos de Moisés, era algo insignificante, sem importância. Era apenas um instrumento de trabalho no apacentar as ovelhas. Mas Deus, pelo seu poder, Ele transformou aquilo em algo relevante. Deus pode usar essas coisas para promover bênçãos na sua vida, meu irmão e minha irmã, coisas que você tem nas suas mãos, que você acha que é irrelevante, coisas que muitas vezes você tem e Deus pode usar e você não está dando nem importância, e Deus pode usar essas coisas. Um outro exemplo que eu lembro, tinha uma senhora uma vez em uma igreja, e essa senhora chegou para o pastor e disse, pastor, eu queria ser usada por Deus. Eu vejo os jovens trabalhando, vejo aí os irmãos da igreja trabalhando, e eu queria ser útil na obra de Deus. Só que eu tenho alguns problemas e eu não posso ajudar na faxina da igreja. E o pastor disse para aquela mulher, para aquela senhora, o que você sabe fazer, minha irmã? E ela baixou a cabeça, pensou e falou, pastor, eu sei fazer tricô. Daí o pastor disse para ela, então minha irmã, eu vou abrir um espaço aqui na igreja, e você pode convidar outras mulheres da igreja, outras pessoas que desejam aprender a fazer tricô, e a irmã vai ensinar outras mulheres a fazer tricô. E essa senhora gostou da ideia. E daí ela marcou ali, uma vez por semana, reunir com as mulheres, para ensinar as mulheres a fazer tricô. Começou com 3, 4, 5, 10, 15, 20, porque as mulheres iam ali para aprender a fazer tricô e começavam a conversar, contavam os seus problemas. Ela começou a orar pelas mulheres que estavam com problema no casamento, problema na família, e foi aumentando o número de mulheres. Resumindo, ela chegou aproximadamente com quase 200 pessoas, mulheres, levantou um ministério ali, o ministério do tricô. Está entendendo? Então, aquilo que era irrelevante nas mãos dela, fazer tricô. Pegar ali a agulha de tricô, ficar ali. Algo insignificante, para ela era algo insignificante. Mas quando ela colocou isso nas mãos de Deus, Deus usou o tricô que ela sabia fazer para alcançar outras mulheres, para abençoar outras mulheres, para ser uma agente abençoadora na vida de outras mulheres. Então preste bem atenção, aquilo que você muitas vezes, você sabe fazer, ou você tem em mãos, pode ser, para você parece insignificante, mas Deus pode usar essa coisa de maneira que você nunca imaginou na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, exaltado, e você seja ricamente abençoado por Deus. Aquela mulher ali jamais imaginou que através do tricô seria uma agente abençoadora de Deus na vida de muitas pessoas, muitas outras mulheres. Então ouça bem, aquilo que aos teus olhos é insignificante, Deus pode transformar em algo relevante. Então não despreze as coisas pequenas que você tem na sua vida.
que podem ser usadas por Deus. Não desvalorize certos talentos, dons e habilidades que você tem. Deus, ele usou a vara nas mãos de Moisés para fazer milagres. Deus também pode usar até uma simples folha de papel sulfite em suas mãos para a glória dele. Está vendo essa folha de papel sulfite aqui? Está vendo? É uma simples folha de papel de sulfite, A4. Deus pode te dar graça, Deus pode usar você através de uma folha de papel de sulfite. Você pode fazer alguma coisa com essa folha de papel de sulfite? Cleiton, com essa folha de papel de sulfite, o que você acha que você poderia fazer, Deus poderia usar você para fazer, transformar essa folha de papel sulfite? Certo? Um plano de negócio. E você, Denise, o que você pode fazer com essa folha aqui? Um aviãozinho, um barquinho, um chapeuzinho, pode fazer um cisne, pode fazer um gatinho, um passarinho. Você está entendendo? Então, com uma simples folha de papel nas tuas mãos, a partir do momento em que você deixa Deus te usar, você pode fazer grandes coisas com isso daqui. Você pode até ganhar dinheiro com folha, uma simples folha. Só pedindo para Deus, Deus, dá-me sabedoria, dá-me criatividade, para que eu possa aí, Senhor, fazer algo com isso que está nas minhas mãos. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Então, muitas vezes você tem algo nas suas mãos que para você é insignificante, é irrelevante, mas se você colocar à disposição de Deus e dizer, Deus, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me dê graça, Deus vai te abençoar. Deus vai usar você. Deus é capaz de fazer grandes coisas através daquilo que você tem nas suas mãos. Aquilo que você muitas vezes acha que é pouco, que acha que não tem importância alguma. Olha o que a Bíblia diz ali, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 28. Diz assim, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus usou uma vara nas mãos de Moisés para abrir o mar vermelho. Deus usou a vara nas mãos de Moisés para fazer muitos milagres. Deus usou a tesoura na mão daquela mulher que estava endividada, desempregada, ela e o marido, para mudar a história da vida financeira dela. Deus usou a pedra e a funda que estava nas mãos de Davi para ele vencer o gigante Golias. Deus usou um vaso com um pouco de azeite para tirar aquela mulher viúva que estava endividada, tirar ela da dívida. E você acha que Deus fez na vida dessas pessoas, Ele não é poderoso para fazer na sua vida? Você acha que deu o exemplo aqui de Rick Chester, com 10 reais que ele emprestou, estava desempregado, sem dinheiro, foi lá e comprou água e começou a vender, e fez um vídeo, soltou na internet, e foi dar até palestra em Harvard. Você acha que Deus fez na vida de muitas pessoas, não vai fazer na tua vida? Claro que Deus vai fazer na tua vida. Mas para isso você tem que se dispor, você tem que falar, Deus, ó, pinga o colírio nos meus olhos, para que eu possa enxergar o que fazer com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. O terceiro ponto que eu quero compartilhar é que a vara nas mãos de Moisés tipificava a fé de Moisés. Eu vou repetir mais uma vez. Eu quero pegar aqui como exemplo a vara de Moisés como sendo a fé que ele tinha. Então o terceiro ponto, anota aí, a vara tipificava a fé de Moisés. Êxodo capítulo 4, no verso 17, diz assim, Deus diz para Moisés, leve a vara que está em tuas mãos, porque é com ela que você vai fazer milagres. Eu vou repetir mais uma vez. Deus diz para Moisés, leve a vara que está em tuas mãos, porque é com ela que você vai fazer os milagres. Olha só.
Moisés, leva a vara que você tem nas suas mãos, porque é com ela que você vai fazer os milagres. Antes do encontro com Deus, antes de Moisés aqui ter o encontro com Deus, que ele teve ali no Monte Horebe, diante da sarça ardente, a vara era uma vara natural. Era apenas uma vara seca, um pedaço de pau. Servia só para o trabalho cotidiano, sem ter uma utilidade mais abrangente. Servia para ele pegar aquela vara, andar ali, apoiar na vara, para ele defender se viesse algum animal meio feroz ali, para ele dar uma, nas ovelhinhas, para encaminhar elas no caminho certo. Era só para isso. Mas depois do encontro que ele teve com Deus, a vara nas mãos de Moisés passou a ser um instrumento através do qual Deus manifestava o seu poder e os seus milagres. Que maravilha! Podemos dizer que antes do encontro da experiência na sarça ardente, Moisés cria em Deus. Mas sua fé em Deus era uma fé natural, sem vida, inoperante. Era como aquela vara seca. A fé dele que ele tinha era uma fé inoperante. Ele cria em Deus. Mas era uma fé que não trazia nenhum resultado na vida dele. Era como uma vara seca. Em nossos dias, a fé que muitas pessoas professam ter em Deus e em Jesus tem sido uma fé inoperante. Tem sido uma fé ineficaz. Tem sido uma fé que não manifesta a glória de Deus. Tem sido uma fé que não traz mudança de vida. Tem sido uma fé que não traz libertação. Infelizmente, a fé na vida de muitas pessoas está como aquela vara seca nas mãos de Moisés antes da experiência que ele teve com Deus. Era apenas uma vara natural. Uma vara que não servia para muitas coisas. Então ouça bem, meu querido amigo, meu querido irmão, sua fé precisa ser avivada, sua fé precisa ser despertada para que você possa ver os milagres que o Senhor quer fazer em você e através de você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então quando Moisés ele ouviu Deus falar para ele, Moisés, lança a vara na terra, ele obedeceu. Quando Deus disse para ele, Moisés, agora pega a cobra, quando a vara se transformou em cobra, pega agora pela cauda. E ele obedeceu, e ele pegou a vara, a cobra se transformou novamente em vara. Ele obedeceu, o milagre aconteceu porque obedeceu. Então Deus disse para Moisés isso. E quando ele obedeceu, o milagre aconteceu. Depois da experiência com Deus, em que a vara natural foi transformada de maneira sobrenatural em uma cobra, e depois voltou novamente nas mãos de Moisés como vara, aquela vara passou a ser chamada vara de Deus. Por meio dela Moisés viu Deus fazer grandes coisas. Êxodo capítulo 4 no verso 20 diz assim: tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e foi para a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. É interessante que agora, a Bíblia diz aqui que não é a vara mais de Moisés. Aqui no capítulo 4, versículo 20, diz agora que a vara de Deus nas mãos de Moisés. Antes, aquela vara natural, um pedaço de pau, antes da experiência com Deus, era apenas uma vara natural, a vara de Moisés. Mas depois da experiência que ele teve com Deus, da sarça ardente, e Deus transformou aquela vara em cobra, e depois tornou novamente em vara, a Bíblia diz aqui que Moisés tomou a vara de Deus em suas mãos. A vara nas mãos de Moisés era o meio pelo qual Deus operou em favor de Moisés e consequentemente em favor do povo. Só que a maneira, preste bem atenção, só que a maneira como a vara seria usada para realizar milagres dependia da ordem de Deus. Não estava em Moisés querer usar a vara do jeito e da sua maneira, como ele queria, mas da maneira que Deus queria que fosse usada. A única vez que Moisés usou a vara sem a ordem de Deus, sem Deus dizer para ele usar a vara, Deus falou para Moisés, Moisés, o povo está com sede. Ele falou, Moisés, vá até a rocha e diga para a rocha dar água.
e a rocha vai dar água. E Moisés foi ali com a vara na mão. A única vez que Moisés usou a vara sem Deus mandar. Ele pega a vara e bate na rocha. Saiu água da rocha. Mas por causa dessa atitude de usar a vara de maneira indevida, de usar a vara quando Deus não mandou, ele usou a vara de maneira errada. Sabe o que aconteceu? Ele não entrou na terra prometida. A vara, meu irmão, minha irmã, podemos dizer que é a fé. Todos nós, muitas vezes, nascemos com uma fé natural. Eu tinha uma fé natural, eu criei em Deus. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Mas a partir do dia em que Deus preparou um meio, preparou um momento, preparou uma ocasião, preparou uma data, em que eu tive um encontro com Jesus, e Jesus entrou na história da minha vida, transformou a minha vida, vivificou a minha fé. Eu comecei a ter uma fé viva, uma fé operante, uma fé que através dela Deus fez milagres e até hoje tem feito milagres na minha vida. Mas a fé nós temos que usar não do nosso jeito, da nossa maneira, nós temos que usar conforme a palavra de Deus. Eu vou ler mais uma vez aqui, olha, a vara nas mãos de Moisés era o meio pelo qual Deus operou em favor dele e abençoou a vida do povo. Só que a maneira como a vara seria usada para realizar milagre dependia da ordem de Deus, dependia da palavra de Deus, dependia daquilo que Deus falava para ele. Não dependia dele mesmo, não estava no seu querer, do seu jeito de usar a vara. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã, pode ser que você não tenha alcançado milagres de Deus na sua vida. Pode ser que você não esteja vendo as coisas acontecer na tua vida, porque você não está usando a fé da maneira correta. A fé que abre as portas para Deus agir na sua vida. Ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando você começar a exercitar a sua fé de acordo com o que a palavra de Deus diz, pode ter certeza, um milagre vai acontecer na sua vida. Certa vez Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então quando você for orar, ore baseado nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Você vai fazer alguma coisa, vai colocar a fé em prática, mas coloque em prática conforme é e diz a palavra de Deus. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora muitas pessoas estão usando a fé de maneira errada. Estão usando a fé de qualquer jeito. E daí estão se frustrando. Estão se decepcionando com Deus. Ah, mas eu coloquei a minha fé em prática. Eu participei lá de uma campanha para comprar um cajado. Eu comprei um cajado por R$1.000. Eu ouvi que se eu pegar o cajado e bater ali, tomo posse, aquilo será meu, seria meu. Isso não aconteceu. Por quê? Porque você está usando a fé de maneira errada. Muitas pessoas estão decepcionadas com igrejas, estão decepcionadas na vida cristã, estão decepcionadas até com Deus, porque estão usando a fé de maneira errada. E quando você usa a fé de maneira errada, não vai acontecer milagre. Deus não vai operar em seu favor. Pelo contrário, vai acontecer como aconteceu com Moisés. Usou a vara de maneira errada, usou a vara não conforme a ordem de Deus, não pôde entrar na terra prometida. Então preste bem atenção, meu querido amigo, meu querido irmão. Aprenda a exercitar a sua fé de maneira correta, baseada na palavra de Deus. É por isso que você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Certa vez Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então quando você não conhece as Escrituras, você vai muitas vezes exercitar a sua fé de maneira errada, conforme alguns falsos pastores, falsos profetas estão aí pregando, e você vai querer colocar em prática, e Deus não vai agir, Deus não vai honrar a sua fé, Deus não vai manifestar nenhum milagre, porque muitas vezes você está exercitando a sua fé, colocando a sua fé em prática de maneira errada. Amém? Então preste bem atenção, para nós concluirmos. O poder de Deus se manifestou através da vara, quando Moisés obedecia a palavra de Deus, daquilo que Deus ordenava. Você quer ver milagres acontecer na sua vida?
Você quer ver Deus agindo em você, por você, através da sua fé? Então, pratique a fé em conformidade com a palavra de Deus, porque Deus ele tem poder para honrar a palavra dele em nossas vidas. Muitas vezes, a solução do seu problema não está nas mãos de outras pessoas que você pensa que podem te ajudar, mas está nas suas próprias mãos. Que hoje, após esse sermão, você possa parar e refletir o que eu tenho nas minhas mãos, o que eu tenho na minha vida, que Deus pode usar, que Deus pode abençoar, para que eu possa resolver os meus problemas, para que eu possa vencer os gigantes na minha vida. Segundo que nós compartilhamos, Deus tem poder de usar o que você tem em suas mãos para fazer coisas que você nunca imaginou, o que para você pode ser insignificante, Deus pode transformar em algo relevante. A partir do momento que você buscar a direção de Deus, Deus vai te direcionar. Se a sua fé tem sido uma fé inoperante, uma fé ineficaz, uma fé que é como uma vara seca, uma fé natural, uma fé que não traz milagres de Deus, uma fé que não manifesta o poder de Deus na sua vida, faça como Moisés. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a ordem de Deus, e Deus vai vivificar a sua fé, Deus vai renovar a sua fé. Se a fé vem pela palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pode ter certeza que os milagres, através da fé, vêm pelo obedecer a palavra de Deus. Amém? Esta palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos onde você está neste momento. Que esta palavra não seja apenas mais uma mensagem que você ouviu, mas que esta mensagem seja bênção na sua vida. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu compartilhei a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar. Aquela vara nas mãos de Moisés, Senhor. O Senhor usou aquela vara para mudar a história da vida de Moisés. Pode ser, meu Deus, que o teu filho que ouviu a tua palavra hoje está passando por certas dificuldades na sua vida e está olhando e buscando solução em tantos lugares e não tem encontrado resposta, não tem encontrado a solução. Mas hoje o Senhor quis falar ao coração do teu filho e da tua filha que a solução está nas mãos dele, está nas mãos dela. Abra os olhos desta pessoa para que ela consiga enxergar o que ela tem em mãos que pode ajudar ela a vencer, Senhor, a vencer a crise, a vencer os problemas, a mudar a história na vida financeira, profissional, material, familiar, na vida dela, Senhor. Abra os olhos dela e abençoa as obras das mãos do teu filho e da tua filha. Se Davi venceu Golias com uma pedra e uma funda, meu Deus, se aquela mulher mudou a história da vida financeira dela, que estava endividada, através de uma tesoura que estava nas mãos dela, o Senhor pode fazer também na vida do teu filho e da tua filha, que ouviu a tua palavra hoje, Senhor. Meu Deus, se aquela vara seca, insignificante, nas mãos de Moisés, o Senhor transformou em algo que Moisés nunca imaginou, o Senhor também pode fazer na vida desta pessoa, Senhor, algo que ela nunca imaginou. Que nem o Rick Chester, Senhor, que eu ouvi o testemunho dele esses dias. Ele nunca imaginou que um dia estaria dando palestra em Harvard, Senhor. Ele nunca imaginou que se tornaria um palestrante, que iria ganhar dinheiro, ser próspero, bem sucedido. Então pode ser que o teu filho e a tua filha que ouviu a tua palavra hoje, Senhor, faz na vida dele e dela aquilo que ela nunca imaginou ou imagina, Senhor. Muda a história. Entra na história da vida desta pessoa, muda, Senhor, muda, vira a página. Esta pessoa, meu Pai, que está aí muitas vezes assistindo e ouvindo, que está aí, Senhor, embriagada, mas está ouvindo a palavra. Entra na história da vida desta pessoa, meu Deus, que está vivendo uma vida como uma vara seca,
Entra, faz uma transformação no coração desse homem, faz uma transformação no coração desse moço, desta moça, desta mulher. Muda a história desta pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, faz esta pessoa viver uma vida da qual ela jamais imaginou, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida na tua presença, uma vida vendo os milagres do Senhor acontecer. Senhor, milagre de transformação no casamento. Ah, meu Deus, se esta pessoa que ouviu a tua palavra está com a fé enfraquecida, a fé, meu Deus, foi abalada diante das lutas, dos problemas, da perda, muitas vezes perdeu um ente querido, orou tanto para que o ente fosse curado e não foi, enfraqueceu na fé por causa disso. Neste momento vivifica a fé no coração dessa pessoa, Senhor. Se a fé vem pelo ouvir a tua palavra, os milagres, eles vêm através da fé, quando praticamos a tua palavra. Então que após esse sermão, o teu filho e a tua filha possa começar a colocar em prática a tua palavra. Quando começar a colocar em prática a palavra no casamento, o casamento vai ser transformado. Quando começar a colocar em prática a palavra no relacionamento com os filhos, o relacionamento com os filhos serão transformados. Quando começar a colocar em prática, meu Deus, a tua palavra na vida profissional, na vida financeira, a vida profissional e financeira também serão transformadas, meu Deus. Abençoa os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.